tocar com você, torcedor e torcedora do Corinthians, neste vídeo, sobre um assunto bastante interessante que me agrada muito, que me torna muito feliz. Eu estou falando da gestão do Augusto Melo, que ao assumir, já fez coisas muito importantes, bancou um discurso realmente muito corintiano, ao mesmo tempo muito sério, não um discurso só de torcedor, um discurso de um gestor, falando coisas do tipo, só vai jogar no Corinthians quem entendeu o Corinthians, perfeito. Isso aí pode até soar um pouquinho demagógico, né? Porque é um tipo de coisa que qualquer presidente pode falar, mas também o bom presidente deve falar esse tipo de coisa. Só pode jogar no Corinthians quem entender o que é o Corinthians. O Augusto Melo vai ter muitos desafios pela frente. Muitos. Um deles, na minha opinião, é um desafio bastante capcioso, que é lidar com o problema Mano Menezes. Porque talvez o Corinthians esteja, pela primeira vez, contratando os jogadores certos, né, para o técnico errado. Em muito tempo, o Corinthians não contratava tão bem como está fazendo agora no mercado. Não somente por aqueles que chegaram, mas também pela sinalização de alguns outros que podem chegar. Ao mesmo tempo, o Corinthians tem um técnico aí que é um presente de grego da gestão anterior para a gestão atual do Melo, que é um técnico extremamente superado. Um técnico com muitos problemas aí. Evidentemente que ele tem uma temporada, isso tampouco, contudo, significa alguma coisa para qualquer técnico brasileiro. Muitas vezes, justamente quando o técnico tem muito tempo, naquelas datas FIFA e tudo mais, é que a equipe piora, porque ele tem aí um tempo para treinar, ele costuma mostrar que não tem muita competência para fazer esse trabalho no treinamento. Aquela conversa do técnico que ele não tem tempo para treinar, não sei o que, tudo conversa mole. Muitas vezes eles sequer gostam de ter tempo para treinar, porque o tempo para treinar mostra para todo mundo que eles não sabem trabalhar como deveriam trabalhar. O Mano Menezes, para mim, é um técnico muito superado nesse sentido. É um técnico que, há 10 anos atrás, tinha umas ideias que faziam dele um dos melhores profissionais ali, né, à frente de um banco de reserva de uma equipe brasileira. Era de fato um discurso diferenciado de um técnico que unia, na verdade, um pouco de Filipão, né, aquela chegada forte ali no jogador, aquela cobrança forte do jogador, aquela chegada forte nos comentários ali, na cobrança dentro do vestiário, unia isso aí com alguma condição técnica, alguma leitura de jogo também interessante, uma leitura do que o adversário fazia dentro de campo, né, fazendo com que o seu time se preparasse para os desafios impostos à sua equipe pelo adversário dentro de campo. O curioso é que neste tipo de situação, nessa visão do jogo, ele poderia melhorar, gente. Não melhorou. Ele parou de evoluir e caminhou para trás, assim como o outro técnico que há pouco tempo esteve na gestão, que foi o Luxemburgo. Aliás, Luxemburgo, depois Mano Menezes, também mostram como era decadente a gestão do seu Duílio Monteiro Alves, né? O que me agrada muito no Augusto agora é justamente o fato de que, primeiro, as ações de ir ao mercado são as melhores possíveis, né? É muito interessante isso daí. Em algum momento, em nenhum momento, por exemplo, Augusto não se preocupou com a dívida do Corinthians, que certamente ele vai procurar pagar na medida do possível a partir de agora. Só em direito de imagem, gente, a gente está falando de 88 milhões. É inacreditável. É inacreditável o que aconteceu. Tá certo que alguns jogadores ali poderiam perfeitamente ali ter um pouco mais de calma, tá? Mas às vezes o jogador não entende isso também. Sobretudo quando ele é de outro país. Né? Ele tem a impressão que ele sempre vai ser enrolado. Vai ser, né? Porque isso acontece muito, né? Então por que ele não vai imaginar que isso também vai acontecer com ele? Então dá para entender um pouquinho, né? Se bem que eu acho que poderia sim ter um pouco de calma aí. Agora, ele também não precisava conhecer o novo gestor, o Augusto Melo, como a gente já está conhecendo, né? De qualquer maneira, acho que poderia sim Rojas ter tido um pouquinho de paciência ali sim, com a possibilidade de negociar com o Augusto. O Augusto deverá, né, fazer parte desses pagamentos o mais breve possível, né? Agora, o mais importante de tudo, amigos e amigas, é o fato de que o Augusto já contratou uma empresa, a Ernst Young, para fazer uma auditoria no Corinthians. Isso era uma coisa que muitos supunham, que a partir do momento que o Augusto assumisse, ele deixaria isso de lado. É justamente aquilo que ele não vai deixar de lado. É justamente aquilo que ele focou certamente, focou com muita seriedade e foi uma das primeiras ações dele como presidente do Corinthians. É impressionante, não demorou uma semana, não ficou enrolando, não ficou com conversa mole, com conversa fiada, foi lá e já contratou a auditoria de uma das maiores empresas do mundo para fazer esse tipo de trabalho. Muito impressionante isso daí. Acho que fazer esse tipo de coisa é ser corintiano de verdade. É amar o Corinthians de verdade. E é ser também, além de tudo isso, né, alguém que ama o Corinthians, que gosta do Corinthians, também um bom gestor. Então você tem no Augusto, neste momento, a junção dessas duas coisas aí, né? Um gestor que parece ser extremamente eficiente e também
não demagógico até agora, é um gestor que também gosta muito do clube e que não tem praticado demagogia. Das promessas que ele fez, essa era uma das mais complicadas, gente. Não é fácil você mexer com... Não é fácil, gente. O grupo que ficou no Corinthians, assaltando o Corinthians aí durante muito tempo, criou, evidentemente, tentáculos dentro do clube, né? Esses tentáculos estão ali. São paredes que têm ouvido, né, gente? Entende? Então não é fácil realmente você ir para esse tipo de enfrentamento. Tem muita gente ali nos corredores que estão esperando, na verdade, o Augusto falar alguma coisa estranha para que essas coisas vazem. Tem, enfim, o poder do grupo que ficou no Corinthians até um bom tempo, até a eleição do Augusto, é um poder ainda avassalador. E a força deste poder também incomoda. E o Augusto está enfrentando esse monstro, né, que é um monstro que fica, neste momento, nas sombras, meus amigos. É um monstro cruel, traidor, que fica nas sombras, esperando com que o Augusto deixe algum mole ali para que eles consigam dar uma rasteira no Augusto. Até em virtude disso, muito presidente bem intencionado ao assumir o clube deixa de lado a tal da auditoria. O maior exemplo que temos aqui no Brasil é da dona Leila Pereira no Palmeiras, né? Chegou falando que era diferente, não sei o que tal, que ia ter auditoria e tal, ou ela não fez a auditoria, né? E é muito provável que não tenha feito. Ou então ela fez a auditoria, pegou o resultado da auditoria e hoje utiliza isso para chantagear, né, membros da gestão anterior, conselheiros ali do Palmeiras, para ficar eternamente no poder ali no Verdão. Neste caso, está pensando somente nela, não está pensando no clube. Em nenhum momento o Augusto sinalizou que possa ser uma Leila Pereira nesse sentido. A gente não sabe se de fato ela chegou a fazer uma auditoria, mas eu tenho para mim que o Augusto deverá não somente... evidentemente que a auditoria já estará em processo em pouco tempo, mas não somente isso, também vai divulgar o resultado da auditoria. Qual é a importância de você contratar uma empresa não de amiguinhos para fazer um trabalho desse e uma empresa como a Ernst Young? É muito importante nesse sentido, porque é muito complicado, é muito difícil, depois do resultado de uma auditoria, você mascarar esse resultado, você esconder, você não divulgar, você não tornar público o resultado de uma auditoria. Quando você tem uma empresa de amigos, você pode perfeitamente fazer isso daí. Quando você tem a Ernst Young, você não pode fazer isso daí. Então é muito provável que todo mundo vai ficar sabendo de pelo menos alguns podres, né, da gestão anterior. Sabe por quê? Porque o mafioso, quando ele fica muito tempo no poder, ele consegue sim ali, né, disfarçar, né, tirar ali as marcas de alguns dos seus crimes, gente, né? Só que como a coisa foi muito brutal no Corinthians, não tem jeito, alguns certamente vão aparecer. Então, ser corintiano, neste momento, Augusto, é justamente entregar para a torcida esse presente, porque isso é um presente, gente. Nós vamos saber quem é que estava sangrando o Corinthians durante todos esses anos. Quem é que estava fazendo desse, que é um dos maiores times do mundo, dos maiores clubes de futebol do mundo, um clube, gente, motivo de piada do ponto de vista financeiro, um clube que não conseguia fazer contratações, né? Um clube que ficava no mercado aí sempre, sendo até motivo de risada, enquanto os adversários conseguiam contratar melhores jogadores, o Corinthians não conseguia, ou quando contratava de forma muito estranha. Hoje, meus amigos, hoje foi anunciado pelo Internacional, né, a contratação por empréstimo do Robert Renan. Dói a alma quando eu lembro disso. Dói demais. Robert Renan, gente, é um dos maiores zagueiros jovens do planeta, meus amigos. É um jogador que certamente será titular da seleção brasileira em muito pouco tempo. É um zagueiro com uma qualidade técnica raríssima, mas também com uma experiência de veterano. É um jogador que certamente vai ser não somente titular da seleção brasileira, mas é um jogador que vai jogar futuramente em equipes como Manchester City, Manchester United, Chelsea, né, Liverpool, um Barcelona da vida, um Bayern de Munique. É desse naipe aí os times em que vai jogar. Não vai ficar no Zenit São Petersburgo durante muito tempo. Esse é o Robert Renan. O Corinthians perdeu esse jogador. Perdeu, gente. Como é que uma gestão pode, gente, perder um patrimônio desse? Dói a alma isso aí. A maneira como o Robert Renan foi negociado, a maneira como ele sai do Corinthians, dói. Dói muita alma. E aí eu fico me lembrando daquele mocinho de fala mansa chamado Duílio Monteiro Alves, protegido por tanta gente, protegido pelos seus amiguinhos da mídia que não o criticavam como deveria, que não o chamava para fazer para ele perguntas sérias, como por exemplo, ô Duílio, o que foi aquele sub-23 que você montou quando era diretor de futebol e que você contratou, né, inúmeros jogadores, dezenas e dezenas de jogadores, sendo que muitos deles sequer vestiram a camisa do Corinthians. Você entregou contrato de 3 anos para aqueles jogadores, eles foram emprestados para várias equipes aí do interior do Brasil, terminou o contrato, aí terminaram os contratos desses jogadores, sem que eles vestissem a camisa do Corinthians, né? E aí esses caras foram embora, sendo que em muito desses empréstimos, por certo que o Corinthians também deve ter pago ali parte desses empréstimos, né, dos salários aí
para esses jogadores enquanto estavam emprestados, né? De onde veio aquilo do Duílio? Que história foi aquele que jogadores tão estranhos apareceram no Corinthians? Do nada apareceram jogadores completamente inexpressivos sendo contratados pelo Corinthians, aos montes, né? Na baciada. Aquilo cheirava muito corrupção naquele momento. Qual foi o jornalista que perguntou alguma coisa desse nível para o Duílio Monteiro Alves? Nenhum. O tal do Neto, tão corintiano que é, quando foi que ele questionou o Duílio sobre isso? Não questionou. Depois aí, né, no pleito tentou aí ser presidente, tá querendo ser presidente também, aí deu a entender que de repente estava criticando o Duílio, tal, não sei o quê, foi lá, né, parabenizar o Melo, dando a entender que, enfim, era mudança no Corinthians, que, enfim, o Corinthians estava mudando, coisa bacana e tal, mas enquanto ele pôde, ele nunca questionou o Duílio. O que ele fez foi, ao levar o Duílio para o programa dele na Band, o que ele fez foram as perguntas de sempre. Enquanto o Duílio esteve presente lá, a gente tinha aquela impressão de que o mundo estava maravilhoso, porque o Duílio só falava coisas legais que a gente sabia que não estava acontecendo. Sem contar os momentos de risada, né? Os parças ali, né? Um parça entrevistando outro parça, né? Então essas pessoas também são coniventes com o que aconteceu com o Corinthians. E parte do que aconteceu com o Corinthians, certamente essa auditoria vai revelar. Então é muito importante esse momento do Corinthians. O Corinthians tem condição, gente, de ser grande. Se você, ainda que faça uma administração muito ruim, se você não estragar, não atrapalhar tanto, o Corinthians já vai crescer. Uma gestão como a do novo presidente, né, o Augusto Melo, que disse que vai ser um choque de gestão maior que o Corinthians já teve na história, isso é muito animador. Então isso pode, na verdade, voltar a recolocar o Corinthians como um dos maiores clubes do futebol brasileiro, também em termos de novas conquistas. Eu tenho para mim que isso pode sim acontecer. Estou muito feliz com a chegada do Augusto Melo. Acho que ele vai ter que ter um tempo agora para se adaptar. Acho que as críticas têm que ser um pouco agora com muito mais tranquilidade, mais calma, tá? Até para deixar ele chegar. Até porque, neste momento, meus amigos, o Augusto Melo tem muitos inimigos ocultos, tá? Tem muitos inimigos ocultos, porque os tentáculos do mal estão presentes ainda no Parque São Jorge. Então, neste momento, é muito importante que a gente tenha até um pouco mais de paciência com o Augusto. Até o momento que começar a pisar na bola e mostrar que é o mais do mesmo. Enquanto ele não fizer isso, ele merece todo o apoio da massa corintiana. É um momento perigoso. O futuro do Corinthians está em jogo. A gente pode ter, de fato, um Corinthians diferenciado, né? Top de linha, né? Vanguarda no futebol brasileiro e da América do Sul e da América Latina também. Né? A gente pode ter isso aí, ou podemos ter, né, esse Corinthians de sempre, funcionando, se processando aí e caminhando para o abismo, como o que estava acontecendo com a gestão anterior. Né? Então, a força da gestão anterior, daquela gestão perversa, canalha, vagabunda, a força dela tá ali ainda no Parque São Jorge, através dos tentáculos, através das sombras perigosas que hoje são um verdadeiro perigo, né? Um verdadeiro problema para Augusto Melo. Então, neste momento, importa muito que você tenha paciência com a gestão, que você dê ali um tempo para a gestão, que você dê um voto de confiança para a gestão, porque as ações da gestão Augusto Melo até agora são dignas de muito parabéns da nossa parte. Então, sorte ao Timão, sorte ao Augusto, enfim, um corintiano sério, aparentemente sério, tomando o poder no Timão. Isso é muito animador. Esperemos que a partir disso aí, o Corinthians tenha um 2024 sensacional, fantástico. É o que eu espero, é aquilo para o qual eu estou torcendo. Estarei na arquibancada, torcendo para esse Corinthians do Augusto Melo. Tomara que dê certo. Esperemos que dê certo. Vamos sim torcer, dar essa força para que tudo funcione de uma forma muito mais positiva no Timão a partir de agora. Tá bom, gente? É isso.